Olá, 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 meus amores e minhas amoras, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, eu sou Má Reis, orgulhoso dissidente do sistema cis-heteronormativo, e esse aqui é o Má e Prosa, um canal de lives para tratar dos mais diversos e dos mais interessantes e incríveis assuntos deste mundo, tá legal? Quando a gente para pensar no gênero como uma construção social, e não como uma caixinha pré-estabelecida da qual você não pode fugir, só duas únicas opções que malemar são opções, são coisas pré-determinadas. Quando a gente para de pensar no gênero dessa forma e passa a ver ele como uma construção social, percebe que existem inúmeras possibilidades, inúmeras, infinitas. E hoje a gente vai falar sobre uma delas, que é o gênero fluido. Quando eu abri a caixa para perguntas no Instagram, eu pedi que vocês perguntassem assim, eu perguntei, o que vocês sempre quis saber sobre gênero fluido? E aí a primeira pergunta que me fizeram, a primeira resposta que me deram foi tudo. Eu não entendo nada desse assunto, eu não sei o que é isso, mas tenho muita curiosidade de saber. Então, já que é para saber sobre tudo, hoje eu vou falar com o Gi, que é idealizador e é quem mantém a página @gênerofluidobr, tá bom? Eu vou chamar o Gi aqui, só um instantinho. Aí, vamos lá. Já estamos com o Gi. Tudo bom, Gi? Tudo certo. Ah, que bom. Um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigado pela O presença. prazer é meu. Antes de tudo, como a gente sempre faz, quais os seus pronomes, Gi? Muito obrigada. Pode utilizar comigo o pronome neutro ou masculino. E quais pronomes você prefere? Eu prefiro neutro, mas pode me chamar de qualquer um no geral que não me incomoda, mas eu prefiro neutro. Tá bom? Fechado. Gi, fala um pouquinho sobre você, o que você faz na vida, com o que você já trabalhou, conta pra gente. Bom, me formei em design gráfico. Depois eu fiz uma pós em ciência do consumo. E com isso eu migrei para marketing. Hoje eu trabalho no marketing de um banco. Marketing, que legal. Só um instantinho, viu, Gi? Gente, vocês falaram que pediram pra aumentar o volume. Tá melhor agora? Como é que tá? Vai me avisando, tá? Que eu vou aumentando aqui, não tem problema. Peraí. Beleza, Gi. E como foi o seu processo de entendimento? Conta pra gente um pouquinho sobre esse processo, por favor. Acho que inicialmente foi bem doloroso. Acho que todo mundo que já embarcou numa jornada de autoconhecimento sabe que não são só flores, né? Que exige muita dedicação da sua parte, né? De querer realmente se entender, de procurar um profissional que te apoie, um psicólogo, em alguns casos psiquiatra, e que possa te ajudar nessa jornada que é única e exclusivamente sua, né? Então eu já estava enfrentando alguns períodos bem darks na minha vida e isso veio como algo muito forte para mim. Não necessariamente apareceu para mim como a questão do gênero já logo de cara, mas eu estava lutando com todas essas imposições que são colocadas pra gente. Desde que a gente nasce, né? Então, a gente tá lá na barriga da nossa mãe, fazendo um ultrassom e fala assim, bom, esse é o órgão genital do bebê que você está carregando, então a partir disso é decidido a cor do seu quarto, a roupa que você vai vestir, as expectativas de vida que você vai ter, com quem você vai casar, etc, etc, etc. E falo isso sem de nenhuma forma querer culpar a minha família, tem uma família maravilhosa, tenho esse privilégio, mas é porque assim que a nossa sociedade é regida, e os nossos pais vão querer sempre nos encaminhar nesse mundo da melhor forma que eles conhecem, né? E as pessoas ao nosso redor vão sempre tentar nos incentivar porque eles acreditam que é o melhor pra gente. Até por uma questão de segurança, né? Em E alguns aspectos, eu diria. sim, até de segurança, ou até pensando no nosso futuro profissional, no nosso futuro acadêmico, nas amizades que a gente vai criar. Então, quando criança, eu tinha uma pressão. Hoje em dia eu consigo refletir e captar isso, mas isoladamente era algo que poderia até passar desapercebido, mas eu tinha uma expressão de gênero muito masculina
E eu tinha também um pouco dessa fluidez. Então, às vezes minha mãe me dizia, nossa, mas por que você não quer usar vestido hoje? Você usou vestido ontem. E eu, tipo, não, mas hoje eu não quero. E tinha algumas dessas questões que hoje pra mim são até engraçadas, estão muito claras do motivo. Mas quando criança eu sempre fui vista como essa pessoa inconformada, digamos assim. Um dia eu estava conversando com a minha mãe, ela falou assim, eu sempre soube que tinha alguma coisa, porque você com 3 anos de idade virou pra mim e falou assim, mãe, por que a mulher é o sexo frágil? Se quem trabalha, quem cozinha, quem cuida da gente, quem faz tudo é você, e os homens não fazem nada. Quem é o sexo frágil é o homem, não a mulher. Com E aí 3 uma anos criança de de idade. 3 anos fazendo essa constatação, Caraca, ok. veja bem. E acho que é legal isso, porque eu vejo que cada vez mais cedo as pessoas estão se descobrindo gênero não binário, justamente porque está tendo abertura para isso. Porque lá atrás, quando eu cheguei nessa constatação, a resposta foi: é porque o mundo é assim, e a Nossa. gente tem que se encaixar. E hoje a gente já tem outras respostas para seguir, né? Então, acho que eu passei por um período em que eu tentei, por muito tempo, com muito esforço, me encaixar nas expectativas cis normativas, né? E fui criando essa persona que era a persona que a minha família achava que era ideal, meus amigos julgavam ser mais apropriado, se encaixavam muito bem no meu trabalho, e fui montando essa persona. Só que exatamente no momento em que eu teoricamente tinha tudo, eu comecei a me sentir muito infeliz. E hoje eu consigo perceber, né? Naquela época foi só o que me startou nessa jornada de autoconhecimento, mas hoje eu consigo ver que era porque tudo que eu tinha era falso, não era meu, né? Não era eu mesma. E muitas pessoas usam essa frase que eu acho muito icônica, que é: eu me sentia um espectador da minha própria vida. E por que eu me sentia um espectador da minha própria vida? Porque, basicamente, eu não sentia que eu controlava a minha vida, né? E são coisas até pequenas, mas se você parar pra pensar, aí pessoas que foram designadas como mulheres ao nascer, quem estiver assistindo aí agora, peço que você reflita. Se você tem o cabelo comprido, você acha que você poderia simplesmente raspar ele amanhã e que estaria tudo bem na sua vida? Ou você acha que você ia ter algum problema com a sua família, com seus amigos, com seu namorado, com seu emprego? A gente acha que a gente tem o controle de si mesmo, mas a gente não tem. A gente está sendo moldado para isso. Existe toda uma expectativa ao nosso redor de como que a gente tem que parecer, como a gente tem que agir, como a gente tem que se vestir. E tudo isso foi me sufocando, porque eu já via que eu não tinha mais nenhum controle sobre a minha própria vida. Eu não podia decidir o que eu queria fazer comigo mesmo. Então, muita terapia, muita leitura. Eu devorei assim muitos livros porque eu pensava em algum livro tem que dar resposta. Se eu não estou encontrando na internet, tem que ter algum livro. Eu comecei a pesquisar muito sobre gênero como construção social. Em um determinado momento comecei a experimentar algumas coisas. Comecei a experimentar a transexualidade, né? Então, como que eu me sentia usando pronomes masculinos, usando roupas ditas masculinas e coisas que dentro da nossa sociedade são exclusivas do meio masculino, porque alguém impôs isso, mas na verdade são só coisas. E eu fui me sentindo muito bem. Mas ao mesmo tempo, eu via que aquilo não era a minha completude, né? Como parte desse autoconhecimento, eu fui atrás também de muitas pessoas que eram transmasculinos. Então, joguei em time de futebol trans, tive amigos trans, ia em atividades trans, enfim, participava de grupos na internet. E foi um momento em que eu olhei em volta e eu não me identifiquei. E eu falei, putz, também não sinto que isso é natural para mim. Como essas pessoas sentem, como essas pessoas comunicam, né? Então, para mim foi um momento de alívio, por um lado, por ter percebido antes de ter feito algo que eu me arrependesse, e por outro lado também foi um desespero, porque foi um momento em que eu olhei e falei, tá, se não é isso, então o que que é? E aí isso me desencadeou a procurar um pouco sobre o não binário. Comecei a procurar sobre o não binário e comecei a me identificar cada vez mais. Desculpa, E comecei. esse termo não binário, ele surgiu para você nesse meio trans ou você já sabia, já tinha ouvido falar dele antes? Olha, eu passo com uma psicóloga que ela é especialista em gênero. Então, lá atrás, quando eu comecei a experimentar a violência transgênero, ela já tinha falado sobre. Tá. Então, já era algo que eu conhecia meramente, só que assim, os conteúdos que eu encontrava na internet não me ajudaram muito, inicialmente. Eram muito superficiais, muito rasos. Então, eu comecei a pesquisar mais, comecei a encontrar mais informação em inglês. Em português não tinha realmente muita coisa.
E eu fui me identificando cada vez mais. Só que não conhecia muitas pessoas. Então, a página meio que surgiu quase que assim, porque eu falei, não tem ninguém aqui, não é possível que ninguém mais no Brasil se identifique assim. Aí eu comecei a stalkear pessoas aleatoriamente. Até eu falei assim, eu vou encontrar uma pessoa que seja gênero fluido. Comecei a ir pelas hashtags. Quem usa hashtag gênero fluido aqui? Tem que ter alguém. Eu uso. Aí comecei a Às falar. vezes eu uso. Aí comecei a falar com as pessoas aleatoriamente. Falei, oi, eu vi que você postou essa foto com essa hashtag e queria saber como é a sua vivência. Assim, pessoa estranha, mas funcionou, porque as pessoas começaram a me responder. E as pessoas começaram a conversar comigo. E diferente do que eu achava que eu ia encontrar muitas pessoas altamente seguras e com essa vivência por anos, eu encontrei muitas pessoas que estavam tão perdidas quanto eu ou mais perdidas que eu. Então eu criei a página na ideia da gente trocar um pouco essas vivências, né? E aí com o tempo foram surgindo pessoas que já se viam dessa forma há muitos anos, pessoas que viviam em outros países, pessoas que viviam no Brasil, pessoas que estavam criando os seus filhos de forma não binária. E foi assim, cada Sonho. história, cada vivência que a gente ia trocando, eu ia crescendo muito, eu ia vendo que era mais aquilo, me identificando mais. E foi tudo parte de um grande processo, né? E descobri mais dar visibilidade para isso. E agora eu acho que eu tô um pouco nesse momento de buscar dar visibilidade para essas vozes, para essas pessoas. E até evito falar um pouco da minha própria vivência, porque o que eu percebi é que cada vivência não binária é muito única. Então, se você não está se enquadrando na minha vivência, talvez você se enquadre na sua própria vivência, entende? Não necessariamente todos são iguais. Então, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que foram designadas como homem ao nascer e hoje se identificavam como gênero fluido. E a vivência dessa pessoa foi completamente diferente da minha. Porque a forma como eu fui vista enquanto eu estava experimentando a transexualidade foi completamente diferente de como essa pessoa foi vista a primeira vez que vestiu um vestido. Né? O preconceito no Brasil age de forma diferente. Então, acho que foram mudanças assim, aos poucos, que foram me fazendo ver que cada vivência é muito única. Né? Você falou coisas muito importantes aí, eu vou por partes. A hora que você falou do cabelo, eu cortei o cabelo curto recentemente, entre aspas, foi ano passado, mas eu já tinha cortado o cabelo curto diversas vezes. Eu lembro quando eu tinha, acho que 8 anos de idade, eu cortei o cabelo curto, não porque eu queria ele curto, porque eu queria ele igual ao da minha mãe. E aí todo mundo sempre comentava assim, nossa, mas parece um menino. Como se fosse uma coisa horrorosa, terrível. Mas assim, olha, parece um menino de uniforme na escola, você não diz que é uma menina. Como se isso precisasse ser dito o tempo todo, de todas as formas possíveis e imagináveis, né? E só dessa última vez que eu cortei o cabelo curto que ninguém veio me falar nada. Porque sempre tem alguém que vem falar alguma coisa. Tipo, Mas estava melhor antes. é tão bonito, teu cabelo era tão bonito, como é que você faz isso? Falei, caramba, bicho, é meu cabelo, tá ligado? Me deixa, é meu. E ele cresce. Se eu não gostar, depois ele cresce. É cada uma, né? Mas enfim, você falou das vivências também, e eu acho que é bem importante ressaltar isso mesmo, porque quando eu estava em busca de me entender também, eu fui atrás de muitas vivências diferentes, inclusive transexuais. E eu percebi que há diversas situações que alteram essas vivências, além do óbvio de cada um ter sua vida, tem o machismo, tem o racismo, tem muita coisa que influencia em como vai ser o processo de cada um. Então, assim, é legal acompanhar vivências, não como uma forma fechadinha de como tem que ser um entendimento de si mesmo, mas mais como possibilidades de caminhos, né? Ou coisas que podem acontecer com você. Isso é muito legal mesmo. Você já começou a falar da página, isso é ótimo, porque já era a próxima pergunta que eu ia te fazer. O que te motivou foi justamente a falta de acesso a outras pessoas dessa forma, né? Que tinham essa mesma identidade que você. Sim. E também porque eu via que, assim, além de ter pouca informação, tinha pouquíssima informação em português, né? E aí também nasceu como uma forma de poder disponibilizar um pouco isso. E não só em português, porque a gente pensa que... já tô dando spoiler de um post que vai ser em breve. Mas a gente pensa que informação é para todo mundo, e não é. Assim, tem alguns livros que eu leio e, tipo, R$ 80, R$ 200. Não é todo mundo que tem um emprego hoje que consegue comprar um livro desse valor, né? Consegue comprar um livro importado. Ou
a quantidade de analfabetos funcionais que a gente tem no Brasil, que conseguem ler um texto e ter a interpretação dele. Então, como é que a gente faz isso chegar para as pessoas, né? Putz, da página ainda tem um viés de segregação, porque a pessoa precisa ter contato com o meio digital, né? E as pessoas, assim, acho que a gente vive numa bolha, principalmente em São Paulo, e a gente se esquece que tem muita gente que não tem acesso à internet. Mas, assim, foi o meio mais fácil que eu encontrei de disseminar a informação. Então, é muito do meu processo também, tudo que eu posto foram coisas que eu quis pesquisar, que eu quis aprender. Tem algumas coisas também que o pessoal me pede, tipo, eu queria muito ver sobre isso, e aí eu faço também algo do gênero. Mas, basicamente, é parte desse processo. São coisas que eu queria que alguém tivesse selecionado para mim, feito uma curadoria e dito assim, olha, isso daqui é gênero. Olha todos esses assuntos aqui que você vai se entender um pouco melhor e entender a sociedade onde a gente vive um pouco melhor, de uma forma sucinta e rápida. É legal você falar disso, que eu lembro que quando a gente conversou e você falou dessa preocupação, inclusive quando você foi fazer o primeiro encontro dos gêneros fluidos. Você falou assim, é um encontro, ainda não teve nenhum, e vai ser aqui nesse lugar, que na época foi no Castro Burger, né? Que é um lugar que está num bairro que é elitista de São Paulo, que você tem um nível de acesso que não é muito grande, assim. E eu lembro que eu pensei assim, legal já ter essa noção disso, mas é preciso dar um primeiro passo, num lugar que você se sinta seguro. Então aquilo foi um belo de um primeiro passo. A página é um passo gigantesco, porque ela chega a muita gente. Não chega a todo mundo, mas chega a muita gente. E talvez nesse processo, isso é uma coisa que eu tenho visto pela internet também, você consiga encontrar outros meios de chegar às pessoas por meio dessa página. Entende? Então sempre vai conhecendo gente que traz outras formas de conhecer o mundo, de mostrar o mundo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Você tem conhecido, você criou a página focada na questão de gênero fluido, né? Até que é o nome, Gênero Fluido BR. Mas eu sei que tem muita gente ali que nem se identifica como gênero fluido em si, né? Você tem agênero, você tem bigênero, maverick e tudo mais. Isso te trouxe um conhecimento diferente dessas identidades também? Muito, e fez abrir a mente também, sabe? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que se identificavam de uma forma muito diferente, que eu ficava assim, gente, mas isso existe mesmo? Mas eu sou uma pessoa que é curiosa, né? Que tem isso dentro de si. Então eu sempre falava assim, não, vamos conversar, me conta um pouco mais sobre, quero entender. E aí isso ia agregando mais. E acho que depois de um tempo parou de ser só falar sobre gênero fluido, né? E discutir gênero como um todo, como uma construção social, que acho que levanta mais pontos que servem para diversas identidades de gênero, né? Inclusive para as pessoas cisgênero, que hoje tem bastante gente cisgênero que segue também, porque quer entender mais sobre, porque não se sente representado, né? Uhum. Então, é o que a gente diz, muita gente me procura e fala assim, cara, eu sempre me senti dessa forma, mas eu não sabia que tinha uma palavra para isso, né? E acho que essa palavra às vezes dá uma tranquilidade, tipo, ufa, é isso, cheguei em um momento em que dá uma tranquilidade de espírito, te ajuda a encontrar outras pessoas parecidas com você, e você pensa assim, poxa, não sou eu que tô passando por isso, não sou só eu que tô sentindo isso, né? E aí você consegue ter aquele senso de pertencimento. Que é sensacional. A gente falou disso na live lá do seu canal, né? É uma sensação tão gostosa. Tipo, parece uma bobagem falar isso, mas você fica... são questões que muita gente não tem. E quando você tem, você fica naquela... Gente, será que eu tô doido? Não é possível. Será que é uma coisa que só tá aqui dentro? E aí quando você encontra gente que também é assim e que tem um nome para isso, que alívio que dá de ver que tem mais gente como você, tem mais gente que tem essas questões. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Uma pergunta que fizeram, a gente até conversou sobre isso na sua live, mas eu quero pedir agora, vou perguntar para você. 2 pessoas me perguntaram qual era a diferença de não binário e gênero fluido. Vamos lá. Então, não binário é um termo guarda-chuva que abriga diversas outras identidades de gênero. Então, uma pessoa pode ser não binário e parar e só se identificar como não binário. Tem muitas pessoas que fazem isso, e tem pessoas que buscam uma definição mais específica para sua identidade de gênero, que é o caso de uma pessoa bigênero, gênero fluido, maverick, agênero, gênero neutro. Todas essas são identidades de gênero não binário. Então, eu sou uma pessoa não binária, gênero fluido. Agora, se a gente pensar
Então, o que é não binário? Não binário é o oposto do binário. O que é o binário? É o sistema pelo qual o mundo é governado hoje. Então, basicamente, a gente tem a imposição do que é o masculino. Então, coisas que a pessoa vai gostar, comportamentos que ela vai ter, roupas que vai vestir, corte de cabelo. E a imposição do feminino, tá? E aí você fala assim, não, mas eu gosto disso. Tipo, eu sou cisgênero, eu nasci assim, eu gosto de todas essas coisas, não me sinto que foi uma imposição. Você pode gostar, não tem nada contra isso. Você pode gostar e apoiar e ser dessa forma e ser binário. Mas a questão é uma imposição. Você não escolheu gostar disso. Você gostou disso, mas lhe foi imposto. E aí o não binário é basicamente acreditar que o mundo é muito mais do que essas duas caixinhas, né? Que cada pessoa é singular e cada pessoa vai ter uma expressão diferente, uma vivência diferente, que não necessariamente vai estar dentro dessas caixinhas. Que na verdade a gente pode juntar essas duas caixinhas numa caixa só e dizer assim, essas são coisas, pegue o que você quiser dessa caixa. E aí cada um vai formando sua própria caixinha. É isso, é exatamente isso. Nossa, você explicou tão bem, eu não tenho nem o que falar. O que é, então, você tem o termo guarda-chuva, entre elas o gênero fluido. Como é o gênero fluido? O gênero fluido é uma pessoa, por definição, que flui para mais de um gênero, tá? Então, aqui, como eu falei, vários gêneros, maverick, neutro, não binário, masculino, feminino, andrógeno, etc. Você pode fluir para qualquer gênero. Se você flui para mais de um gênero, você já pode, por definição, se considerar gênero fluido. Uhum. Então, mas eu só fluo do neutro para o feminino, gênero fluido. Mas eu fluo do masculino para o feminino, gênero fluido. Mas eu fluo para 7 identidades de gênero diferentes, gênero fluido. Então, por isso que eu digo que cada vivência é muito única, porque eu sou uma pessoa de gênero fluido, né? Pode ter pessoas que têm uma vivência muito diferente da minha, porque tem outro tipo de fluidez. Entendi. Mas eu acho que o principal dessa fluidez é que assim, a gente usa essa palavra justamente para explicar que a gente não é igual todos os dias, o que parece que é uma coisa meio óbvia, mas não é. Se permitir ter sensações diferentes e se expressar de formas diferentes dependendo do dia. Então, por exemplo, aqui, se um dia você está dentro desse espectro um pouco mais para o masculino, se permitir, né, o que chamam de masculino, se permitir utilizar essas coisas. Se você está nesse espectro do feminino, se permitir utilizar essas coisas, entendeu? Porque no final são só coisas. Mas acho que a gente usa muito esse nome, gênero fluido, para explicar para as pessoas binárias, que não entendem nada disso, um pouco do que é viver se permitindo experimentar o que você quiser, quando você quiser e mudar de um dia para o outro. A gente flui sobre tantas coisas na vida, né? É tudo tão fluido, na real. Não tem necessidade nenhuma de você ficar preso a uma definição em qualquer coisa, em qualquer aspecto da vida. Por que o gênero seria diferente? Né? É que as pessoas têm essa associação direta que é feita por todo mundo, no geral, assim, pela sociedade que a gente está no geral, de que a genitália está ligada ao gênero. Né? E aí fica mais difícil dissociar a ideia, porque as pessoas acham que a gente está falando de genitálias. E a gente não está falando de genitálias. A gente está falando de construção social de gênero mesmo. Né? Então... Perfeito. E até assim, a própria binariedade ela é muito falha nisso, né? Porque o que o sistema binário aponta? Beleza, quem nasce com um pênis é menino, tá na caixinha azul e vai seguir todos esses comportamentos. Quem nasce com uma vulva, para quem não sabe, vulva é o órgão externo da mulher, né? Daquelas que são designadas como mulheres ao nascer. Vagina é o órgão interno. Então, quem nasce com pênis é um menino, quem nasce com uma vulva é uma menina, e aí tem uma série de expectativas para cada. Só que não existem só esses dois órgãos genitais no mundo. Existem as pessoas intersexo. Uhum. E aí, o que é uma pessoa intersexo? É uma pessoa que vai nascer com um corpo biológico que não necessariamente vai seguir as definições que a gente considera como características masculinas e características femininas. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa pode nascer com uma genital que não seja nem um pênis nem uma vagina, seja algo intermeio, seja algo completamente diferente disso, ou a pessoa pode até nascer com uma genitália considerada, dentro do nosso ver, como um pênis ou uma vagina, e lá na frente ela vai descobrir que ela não tem, por exemplo, os órgãos internos reprodutores femininos,
que ela tem os órgãos masculinos internos, ou vice-versa. Ou até questões que não são visíveis a olho nu, né? Questões que você só descobre fazendo exame. Tem pessoas que com 30 e poucos anos de idade se descobrem intersexo. Né? É tão falha até que houve por muito tempo uma imposição de que esses corpos que nascem diferentes eles fossem enquadrados em uma das duas caixinhas, né? Então você fala assim, até é binário sim, é só homem e mulher sim. Nem na natureza é, gente. Nem na natureza é. E chegamos a um extremo disso ser tão imposto que tinha bebê que passava por cirurgia sem ter qualquer consciência do que estava passando, acontecendo. Ainda tem, infelizmente ainda tem. Alguns hospitais, principalmente nos Estados Unidos agora, estão abolindo as cirurgias genitais infantis, tá? Agora, em 2020. Até então, assim, até basicamente ontem, nascia um bebê intersexo. E eles falavam que vai ser uma menina, porque é muito fácil fazer o órgão genital, a vulva, a vagina. É muito mais fácil do que fazer um pênis. Então, tudo que nascia intersexo, eles falavam assim, beleza, corta, manda pra cirurgia um neném, porque eu preciso que ele se encaixe dentro desse sistema que a gente impôs há muitos anos atrás e ninguém nem questiona, Sim. né? E eu quero que essa criança seja criada como uma menina e seguindo as expectativas de gênero de uma menina. E isso daí, quem quiser estudar mais, tem filme, tem reportagem, tem documentário sobre, causa coisas assim absurdas na pessoa, porque imagina que pegaram e fizeram uma cirurgia genital numa criança, essa criança cresceu, quando ela começou a se desenvolver, ela não começou a desenvolver as características secundárias, né, que quando a gente atinge a puberdade, não começou a desenvolver as características femininas do órgão que desenharam para ela. Começou a desenvolver as características masculinas. E aí começaram a dar hormônio para essa criança. E assim, tudo sem comunicar a criança o que aconteceu, como ela nasceu, quem realmente essa pessoa é. E sem nenhum consentimento dessa pessoa. E a gente fala, nossa, que absurdo. Mas fazem isso com a gente sem ser cirúrgico. Fazem isso com a gente de uma outra forma que também deixa muitas cicatrizes, né? Que fazem isso com todas as pessoas quando limitam até onde a pessoa pode ir. Então dizem assim, olha, você nunca vai poder ter o seu cabelo dessa forma. Você nunca vai poder usar esse tipo de roupa. Você nunca vai poder falar dessa forma, ou deixar os seus pelos crescerem, ou enfim, qualquer N outra coisa. Ou então, até para uma pessoa que foi designada como homem ao nascer, você nunca vai poder se depilar, você nunca vai poder usar maquiagem. Então, assim, por que a gente faz isso com as pessoas? Qual é o sentido? E nem O se que a gente questiona. tem a ver com a vida da pessoa, E né? nem se questiona. Eu acho que o questionamento é a maior das questões aí. Não tem problema, viu, gente? Se você quiser se depilar. Não tem problema nenhum. Contanto que você se questione sobre isso. E eu falo, tipo, depilar porque é uma coisa que é muito, muito forte nas mulheres. É muito imposto para as mulheres. Não tem problema nenhum você querer se depilar. Mas você já parou para pensar se você quer fazer isso mesmo ou você está fazendo porque você tá imposto, como o Gi falou mais cedo, né? Cabelo branco. O homem pode ficar de cabelo branco porque aí é sexy. A mulher não pode porque ela é desleixada. Por quê? Entende? Por que essa diferenciação é feita? E mais importante, em que momento a gente não se questiona ou se questiona sobre isso? Eu acho que é o que faz toda a diferença, sabe? Questionem-se sempre sobre tudo. E aí você vai conseguir viver as coisas que você realmente quer viver, né? Acho que é isso que é bem importante. Bem importante. E uma reflexão muito boa também muitas pessoas falam assim, mas eu faço isso, me visto dessa forma, corto meu cabelo assim, me depilo ou não, uso maquiagem ou não, etc. Porque eu acho isso bonito. E aí, uma reflexão que me fez, assim, muito expandir minha mente foi, por que eu acho isso bonito? Porque esse é o padrão de beleza estabelecido pela nossa sociedade ou porque isso realmente é bonito? Depois que eu me fiz essa pergunta, eu comecei a parar e eu comecei a ver a beleza onde antes eu não via. Porque a gente está muito acostumado a quem está na TV, quem está nas revistas, quem está no jornal. É sempre hétero cis branco, sabe? Então, essa falta de representatividade impacta muito na forma como a gente se vê e como a gente vê o outro, né?
Representatividade é tudo, gente. Eu não fico enchendo o saco das pessoas falando assim, vocês têm que dar a cara a tapa, têm que aparecer na internet. Não acho. Acho que cada um tem que fazer o que quer. Mas é muito importante as pessoas que fazem isso. Eu acho que é um movimento muito legal de você mostrar, mostrar a cara mesmo, quando você quer, né? O Gi criou a página. Essa página não existia. Não existia ninguém falando de gênero fluido no Brasil. Quando você me chamou para fazer a conversa sobre bigênero, eu sei o que é o bigênero pela minha vivência. Mas a hora que eu fui procurar, eu fui pesquisar. Falei, vamos ver o que o Google está dizendo sobre o bigênero. Gente, o que diz não tem nem pé nem cabeça. Não diz nada, sabe? Trata as coisas como se fosse qualquer coisa. E aí você lida com isso como? A gente tem que Não, trazer... geralmente fala bandeira, assim, né? Fala, teve a bandeira, foi usado o primeiro termo em 1000 e não sei quanto, e é isso. E tem 5 bandeiras diferentes para isso aqui. Falei, tá, mas o que é isso? Quais são as vivências? Como a pessoa se sente, né? Porra, né? Então, assim, acho sensacional. Me sinto também orgulhoso de ser parte desse movimento, mas eu acho sensacional que a gente esteja trazendo isso, sendo a cara para esse tipo de discussão, sabe? E muito obrigado por isso também, viu, Gi? Mesmo. Alguém perguntou aqui, ó, como vocês julgam que seria o mais correto de ensinar identidade de gênero e liberdade de gênero para uma criança? Como ensinar que existe mais possibilidades a uma criança, principalmente na nossa sociedade atual? Nossa, eu tenho uma resposta para isso. Ah, lá, vai. Você sabe o que eu vou falar, né? Acho que sim, vamos ver. She-Ra e as Princesas do Poder. Quase cuspiu aí. Gente, sério, é um desenho animado para criança. Não é um desenho animado para adulto, né? Não, é um desenho animado. Como sei lá, Kim Possible. Como qualquer desenho animado que assistia quando era tipo Caverna do Dragão. Enfim, um desenho animado comum. Só que tem representatividade gay, tem representatividade de expressão de gênero diferente, tem representatividade de diferentes estereótipos de gênero, tem até uma pessoa gênero fluido nesse negócio. Então, assim, por mais que não seja uma representação mega acurada, mega detalhada, tenha furos também, como qualquer programa vai ter, cara, as pessoas falam em explicar para crianças como se fosse algo muito complexo, 2 homens juntos. E, tipo, tá ali no desenho, olha aí, essa criança tem 2 pais. Pronto, acabou com a dificuldade, zero, nenhuma. A gente tem dificuldade, as crianças não têm. Pois é. Se a gente olhar pra uma criança e falar assim, algumas pessoas são assim. Exatamente. O Nuno até comentou aqui assim, acabou de acontecer isso. Vocês falaram de Maverick, eu fui pesquisar no Google o que era e não achei nada que faça sentido. Você sabe explicar um pouquinho o que é o Maverick? Vou explicar um pouco. O que acontece? Maverick é um gênero que não faz parte nem do masculino, nem do feminino. Então, o que basicamente seria isso? Cara, é clichê, mas eu vou usar de novo esse exemplo da cor que eu acho magnífico. Achei que você ia falar da She-Ra de novo. Achei que você ia falar da fecha o She-Ra, olho. viu? Desculpa. Já foi. Mas eu vou falar pra você, fecha o olho e imagina uma cor. Você não consegue imaginar uma cor nova que você nunca viu, né? Então, tipo, eu nunca liguei a TV e vi um personagem Maverick. Então, né, como é que eu vou saber como é uma pessoa Maverick? Veja bem. Pelas conversas que eu já tive com algumas pessoas que se identificam dessa forma, basicamente é isso. É a pessoa que não se identifica nem com masculino, nem com feminino. E sim como uma construção de coisas. E que não se identifica. Diferente de mim que fala assim, hoje nitidamente estou mais pro masculino, hoje nitidamente estou mais pro feminino, ou pro neutro. Essa pessoa não identifica esse espectro do masculino e do feminino. Ela se identifica como uma coisa completamente apartada disso. Coisas são simplesmente coisas. Isso eu tô falando da perspectiva da vivência de algumas pessoas com quem eu conversei. Mas basicamente, a gente acha difícil de entender porque não tem representatividade. Não tem onde eu ver uma pessoa assim. E o Google também não ajuda em nada, então... A gente põe também nas hashtags Mavericks aqui no YouTube, e as pessoas vão ter alguma noção mínima que seja do que é o Maverick, né? Para ser algum caminho para se seguir
nessa, né? Mas ainda vamos conversar com pessoas Mavericks, não se preocupa, viu, gente? A ideia é chamar pessoas de Quero todos, participar dessa, quero ver essa live. pô, de todos os gêneros, dentro do binário, do não binário, mas principalmente do não binário, para falar de todo tipo de gênero e de vivência, tá? O Ju comentou aqui, ó, já vi psiquiatra em uma aula sobre gênero dizendo que precisava da cirurgia, né? Tava falando dos intersexos. Precisava da cirurgia porque senão a criança sofreria bullying. Tipo, é socialmente aceito que exista bullying, mas não que um ser humano mas não um ser humano que não seja estritamente binário. Perfeito. E também tem outro ponto dos intersexos que é do documento, né? Porque até pouco tempo atrás não existiam países em que você podia colocar outro na sua certidão de nascimento. Então, gente, olha que bizarro. O pessoal viu um problema na burocracia. Tipo, não, mas eu preciso preencher aqui ou com um ou com o outro. Então, corta a genital dessa pessoa e modifica para poder assinar esse papelzinho aqui. Faz muito mais sentido do que escrever, deixar mais um campo ali pro gênero da certidão de nascimento. E agora já existem países em que você pode oficialmente colocar outro na sua certidão. É só outro? Você sabe de algum? Porque eu sei que em Nova York, por exemplo, existem legalmente vários gêneros, né, que você pode colocar em documentação. Mas eu não sei como é que é quando nasce a criança. Eu acho que não ainda, né? Então, eu não tenho plena certeza, tá? Mas tem alguns países em que você já pode colocar outro. E essa foi uma conquista, principalmente para os intersexos, para que pare de ocorrer a cirurgia em crianças. É uma Se não me ótima engano é notícia. Dinamarca, mas não tenho certeza agora. Maravilhosos. Ó, isso é fundamental. Acho que grande parte das pessoas entende esse questionamento como a ditadura feminista, gay, etc. As pessoas parecem não entender que ninguém quer proibir a depilação, qualquer coisa que seja. Sim, gente, é um fato. Qualquer coisa que questione o que está aí é um problema para as pessoas que estão acima, que estão na parte dominante da situação. Então, tudo que você questiona isso é um risco para essas pessoas, para essa posição de poder das pessoas. Então, é uma questão. Porque, assim, tem um ponto que realmente as pessoas se sentirem ameaçadas da gente estar derrubando o patriarcado. Acho que a gente já está longe disso, mas, né, as pessoas se sentirem ameaçadas. Mas também tem um outro ponto e que eu puxo muito pra gente também, que é a gente guarda muita coisa por muito tempo. E aí, quando a gente finalmente ganha a coragem para falar, às vezes a gente explode. E quando a gente fala com as pessoas com muita raiva, com muita rancor mesmo, a gente afasta as pessoas. A pessoa se sente na defensiva e aí ela já quer se defender, e ela quer se defender para não ser aquilo, para ser oposto ao que você tá falando. Não tô julgando ninguém, tá? Porque realmente é difícil, é um processo de contínuo trabalho mental, ouvir coisas preconceituosas e conseguir digerir e responder com calma e paciência. Mas é algo que as pessoas, em geral, me falam. Tipo, olha, eu queria muito saber sobre isso e fui escorraçado numa página feminista. Queria muito saber sobre isso e fui escorraçado numa página LGBTQ. Então, são coisas que a gente vai puxando assim e que a gente... E o meio não binário, por outro lado, eu sinto que é muito mais abraça as pessoas, né? Que não escorraça ninguém. Que principalmente por ser um assunto desconhecido, tem mais paciência para conversar sobre, né? Sem dúvida. Acontece com muita frequência você sofrer algum tipo de ataque em internet, esse tipo de coisa? Todo dia. Todos os dias. Que beleza. Haters gonna hate. Não, mas assim, é algo que... É algo que hoje eu levo muito de boas, é algo que eu consigo blindar bem. Porque eu vejo, assim, uma pessoa chega destilando ódio gratuitamente, do tipo, isso não existe, isso é do demônio. Eu fico tipo, ok, por favor, se retire da página se você não vai agregar com uma discussão construtiva. Bem! Mas tem gente que chega e fala assim, eu não concordo por isso, por isso, por isso. E quando a pessoa chega assim, do tipo, estou dialogando, eu converso muito de boa. Inclusive, algumas pessoas já até me pensando, poxa, continuo não concordando, mas agora entendi essa perspectiva. Então, tipo, tá tudo certo, entendeu? O importante é respeitar. Ter respeito, né? Isso acontece comigo com bastante frequência, viu? Porque eu sempre gosto de conversar com as pessoas também e tentar mostrar outras possibilidades.
Eu lembro até que tava falando outro dia, eu pedi pergunta polêmica, vira e mexe eu faço essas coisas e vem sempre umas perguntas bem polêmicas mesmo. Essa nem era tanto, era a questão dos mamilos polêmicos. E eu falei, gente, deixa a mulherada ficar com os peitos pra fora, deixa as pessoas que têm seios ficarem com o seio de fora. Qual que é o grande problema? Por que, que a gente trata de forma tão diferente o peitoral masculino e o peitoral feminino? E aí um amigo, que ele é mó zoeiro, assim, e tem pouco conhecimento dessas coisas mesmo. Acho que não faz muito parte da vivência dele também, sabe? É um homem hétero que tem a vida toda dentro dos padrões, enfim. Ele falou assim, mas é complicado porque a parte é muito sexual a parte do seio. Eu falei, ok, mas assim, você não vai atacar alguém na rua porque essa pessoa tá com o peito de fora, você entende? A gente tem uma coisa assim, é muito sexual, tá, mas é por quê que é muito sexual? É sexual por quê? Eu sei que é sexual. Tem gente que briga quando as pessoas vão dar de mamar no shopping. É óbvio que tem uma visão sexual sobre isso. Mas por que que existe essa visão? Por que que antes, na época dos indígenas que podiam andar com o seio de fora, não tinha essa questão? Entende? Então a gente cria. Tudo isso é construído também. E isso tolhe a liberdade das pessoas. Eu acho que é essa a principal questão. Ela vai tolhendo a liberdade mesmo. Acabando com a liberdade das pessoas. É isso que a gente tem que questionar. Né? Alguém comentou assim, não concordo, é ótimo. Eu disse que preciso da sua concordância, imagina, né? Ela acabou de falar, Alan. Ele acabou de falar, Alan, que não é pra você, tipo, pra ser imbatível, pra chegar lá e bater de frente com a pessoa, você vai virar e falar assim, eu pedi pra você concordar comigo, imagina. Alguém perguntou aqui, ó, fluidez significa se sentir de um jeito e depois de outro, ou os dois ao mesmo tempo? Não, de um jeito e depois de outro. Eu acho que os dois ao mesmo tempo aí seria o que a gente conversou ontem, né? Que seria mais pro bigênero. Isso. Porque eu me sinto de um jeito completamente diferente do outro. Eu não sinto que eu tô com essas duas sensações ao mesmo tempo. Assim, é um ou outro. E, né? Tem meio termos, assim, tem graduações diferentes, mas nunca a sensação de estar com dois ao mesmo tempo. Só ressaltando, é possível, não sei se é o seu caso, mas dá para fluir para mais de um gênero, para mais de 2 gêneros, você pode fluir. Sim. Eu fluo bastante. De uns tempos pra cá eu parei de contar, de ficar, enfim. Você fazia esse levantamento com frequência antes? Fazia esse levantamento, sempre, tipo, de manhã, assim, pensava, e agora? Como estou hoje? Só que isso é muito cansativo. Eu comecei a achar cansativo. Tem gente que é gênero fluido que usa uma pulseirinha do tipo, hoje use os pronomes masculinos. Aí tá com uma pulseirinha azul, hoje usa os pronomes femininos, tá com uma pulseirinha rosa, sei lá. Mas assim, talvez isso se encaixe pro dia a dia de muita gente, isso funcione pra muita gente. Pra mim, eu acho extremamente cansativo ter que ficar analisando o meu gênero todos os dias. Porque tem dia que eu não consigo chegar a uma conclusão, tem dia que eu não quero chegar a uma conclusão, tem dias que eu até chego a uma conclusão, mas não tô a fim de divulgar. Então... porque nem sempre a gente tá afim de militar, né, gente? Não é uma coisa que acontece todos os dias também, né? A gente tem outras coisas pra fazer da vida além disso. Aqui, ó. Penso que para o Má, que atende por qualquer gênero, isso não deve ser uma questão tão grande. Mas, Gi, quando na inocência confundem seu gênero, como é para você? Pode ser uma pergunta para os dois também, de qualquer forma. Não sei se deu para entender. Deu para entender? Eu acho que deu. Então, geralmente eu não me importo muito, assim, se a pessoa errar e a pessoa continuar normalmente, tipo, opa, mal aí, mas só continua. O que mais me incomoda mesmo são aquelas pessoas que erram e aí a pessoa não para de falar sobre ela ter errado. Tipo, mil desculpas, eu errei, foi mal. É que eu tô me acostumando, isso é novidade pra mim. E fica 30 minutos justificando, tipo, move on. Tipo, eu também erro, já errei de amigos, já errei sobre mim mesmo. O que acontece? Faz parte do jogo, manda bala, entendeu? Não tem um porquê. Ficar falando sobre isso eu acho muito pior. Só errar quando não é intencional, né? Capaz, assim, acho totalmente ok. E é completamente diferente de uma pessoa que não te respeita. Você percebe quando a pessoa não te respeita e ela tá usando os pronomes errados de propósito. Dá pra ver. Tá? Dá pra ver. Enfim, aqui é isso mesmo. Tem como fluir em apenas 2 mesmos gêneros, como bigênero, mas sempre extremos? Não sei se eu entendi a pergunta.
Eu também não sei se eu entendi. Bom, vou responder, vou perguntar de uma outra forma, ou talvez não seja essa a pergunta, tá, pessoa? Desculpa, aí você pergunta de novo aqui na caixinha. Sim, é possível fluir para vários gêneros, mas também provavelmente também é possível fluir só entre dois. Isso, dá para fluir só entre dois ou entre vários. E esses dois ou mais não precisam ser só os binários. Você pode fluir só entre gêneros não binários também. Tá. Eu acho que é isso, tá? Amar por anos e anos, agora o mar. Será que eu não vou errar? Pode errar, Lando, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente precisa normalizar, perguntar o pronome das pessoas, tá? Outro dia eu vim aqui, eu fiz a live sobre homossexualidade e paternidade com o Lando, que é esse que acabou de perguntar agora, e eu não perguntei diretamente para ele, mas porque eu já sabia. Mas eu também já sabia o seu. E eu queria perguntar, eu devia ter perguntado antes de qualquer forma, porque eu acho que isso precisa ser normalizado, gente. A gente tem que parar de imaginar o gênero da pessoa só pela cara que ela tem. Acho que isso é uma das mudanças que vão sendo feitas, né? Como é que você vê a criação das palavras neutras? Como é que é isso para você? Você falou que você também pode ser chamado pelo gênero neutro, né? Sim. Hoje no português é uma grande questão, né? Porque a nossa língua é uma língua muito binária e é uma língua que atribui gênero a coisas que nem precisam, do tipo cadeira, o sofá, enfim. Nossa Tem línguas que já naturalmente têm uma linguagem não binária, né? Como é o exemplo do inglês, que facilmente você consegue encaixar ali o them ou they para, né, utilizar como pronome neutro. Em português, a gente costuma usar o e. Então, por exemplo, ao invés de falar o e ou o u, né? Então, ao invés de eu falar ele, eu posso falar elo, né? E eu posso usar o e no final da palavra para neutralizar aquela palavra. Ao invés de ser amado ou amada, pode ser amade, né? Então, são mais ou menos dois exemplos. Hoje ainda é muito complicado, porque, por exemplo, vou prestar um vestibular, vou mandar um e-mail formal, vou escrever um contrato. Você não pode usar linguagem neutra nessas opções, por exemplo, né? Porque não é o nosso português formal, ainda não foi aceito pela norma culta brasileira. O que não quer dizer que nunca vai ser, porque a língua é viva. Então, Exato. ninguém mais fala voz me ser. A gente pode falar voz me ser e hoje a gente não fala mais. Antigamente, a gente não falava app ou falava outras coisas que hoje são normais. Então, a gente pode, né, com a língua, ir desenvolvendo isso. O que eu uso muito no meu dia a dia é refrasear. Então, por exemplo, né, parafrasear. Então, eu tenho uma frase em que eu ia falar: ai, ela é tão bonita. Eu posso falar: é uma pessoa tão bonita, né? Então, eu não feri o português, eu ainda continuo utilizando a norma culta e eu consigo, com isso, neutralizar a frase que eu estou usando. Então, eu posso, ao invés de usar... ou eu posso só ocultar o artigo mesmo. Então, ao invés de eu falar o funcionário, eu falo funcionário também. Então, são opções que a gente tem aí no nosso português que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para usar menos o gênero nas palavras. Esse é um processo que ele tá acontecendo neste momento, viu, gente? Então, assim, surgiu, a princípio, eu acho que o uso na internet, né? O uso de x e arroba num primeiro momento para colocar no lugar das palavras para dar o gênero. E isso foi caindo por terra justamente por não ter uma pronúncia palpável. Né? Então, hoje, o que a gente tem usado, que tem sido mais aceito, foi isso que o Gi falou, que é o E, enfim, e uma forma mais formal, omitir, né? Mas é muito difícil omitir, é muito difícil. Eu sei Acho mais porque... fácil. Você acha mais fácil omitir? Eu acho. E com o tempo vem ficando mais fácil para mim. Mas eu Prática. acho que também pelo fato da gente estar fazendo... Eu, pelo menos, né? Tô trabalhando home office. Então, o tempo de resposta online aumenta. Uhum. Ao vivo, parece que você tem que responder muito rápido, você tem que pensar mais rápido. Online, eu sinto que eu tenho mais tempo de parar e pensar na minha frase. Claro que não consigo fazer isso full time, mas o tempo todo, mas eu consigo fazer isso em determinados momentos em que eu sei que exigem mais a minha atenção. Não, total. Essa é uma movimentação que não é só de gente de trans não binários, viu, gente? Isso também é uma movimentação feminista na parte da língua
da língua portuguesa, porque é uma língua, na essência, machista. Por que eu digo isso? Quando você vai... É um exemplo clássico. Você tem 100 pessoas, 100 mulheres numa sala. Aí você fala no feminino, todas elas. Você tem 100 mulheres e um cara, você tem que se referir no masculino, porque isso é o gramaticalmente correto. Então, assim, existe uma movimentação para alterar isso, para tornar a língua mais inclusiva também nesse aspecto, né? Menos machista. É difícil. Então, isso tem vários aspectos importantes. Então, até assim, por exemplo, quando eu falo secretário, você pensa num secretário do governo, você pensa num cargo como esse. Quando eu falo secretaria, no que você pensa? Também é sexista, né? Inclusive, tem coisas mais significativas do que isso. Algumas plataformas de emprego fazem o quê? Então, por exemplo, a pessoa que tem a vaga lá está procurando engenheiro de software. E aí, o que eles fazem? Eles vão pegar as pessoas que têm os currículos que têm essas palavras que batem, né? Que nem o Google. Então, esses daqui são as respostas da sua pesquisa, batem com a sua pesquisa. E eles mostram primeiro o que bate melhor. A partir do momento que o cara escreveu no currículo dele que ele é engenheiro de software, ele vai ter uma conexão melhor com o que o cara está pesquisando. E quem colocou engenheira de software vai ter menos. Isso é uma coisa que agora as pessoas estão percebendo e estão mudando o sistema de busca. Então, assim, outro problema sexista. Pois é. O Heitor até escreveu aqui, ó. O pessoal escreve VC, KK, ABC, C cedilha. O problema não é se adaptar, é o preconceito mesmo. Eu acho. É igual o nome social, gente. Você chama a Xuxa de Xuxa e não vai chamar as pessoas pelo nome que elas estão pedindo para chamar? Me poupe, né? Pelo amor de Deus. Enfermeiro, enfermeira também. Eu sou revisora e já vi várias vezes usarem direto no feminino. Tem isso também. Você tem cargos que são definidos para o gênero. Então, quando você pensa em secretária, a secretária é completamente diferente do secretário, como o Gi falou. Você pensa em enfermeira, você já pensa em enfermeira. Médico, normalmente, no masculino. Então, assim, você tem até isso, até nisso é sexista, né? Eu tenho um amigo, um amigo e um padrasto que conheci e tratei por anos no gênero feminino e agora eles fizeram a transição para o masculino e pedem para ser chamados pelo masculino. É difícil. Foram anos e anos tratando de uma forma, erro direto na inocência mesmo. O hábito é algo muito forte. Claro, gente, é óbvio. É o que o Gi falou, você não precisa ficar voltando na mesma, tipo, pedindo 1000 desculpas. Não, a pessoa sabe se você tá fazendo de sacanagem, tá ligado? Principalmente se é alguém tão próximo dessa forma, né? Se é amiga, se é padrasto e tudo mais. Então, calma, tá tudo bem. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Se vocês tiverem, já peço para ir mandando, por favor, tá? Porque eu acho até o ponto que estavam falando sobre sexualidade e gênero para criança. Tava um tempo atrás, estava num evento, né, familiar, e as pessoas estavam começando a me chamar no masculino, etc. E aí uma criancinha que tinha 5 anos não errou uma vez os meus pronomes. Enquanto os adultos deram várias erradas. Tudo bem, isso acontece, é normal. Mas é interessante você perceber que para as crianças é sim mais fácil de entender do que pra gente. A gente coloca como se fosse um bicho de 7 cabeças. Tipo, como vou explicar? Se para mim é difícil, imagina pra uma criança. Não, é difícil para você, pra criança é fácil. Você tem uma vivência muito maior numa sociedade muito mais complexa do que essa criança. A criança ela só vai aceitar o que está sendo falado para ela. Se você não estipular regras eu lembrei de uma coisa. Eu estava falando das crianças com relação ao gênero. Eu lembrei de um estudo que eu vi que eu achei muito interessante, que era assim, eles pegaram um bebê e puseram uma roupa rosinha no bebê. E aí colocaram brinquedos em volta e chamaram pessoas para brincar. E aí, com a roupa rosinha do bebê, eles brincavam sempre com as bonecas e com as coisinhas que são mais típicas, assim, atribuídas ao feminino. A mesma coisa com outro bebê e fizeram a roupa azul, então era outra brincadeira. E depois, na verdade, eles tinham invertido, né? Essa coisa assim, o bebê tinha... a ele ainda era atribuído o masculino, a menina... a outra rosinha, o que era o azul era da menina, enfim. E aí você vê o quanto isso está enfiado na nossa cabeça, sabe? O quanto
precisa ser questionado mesmo, gente. Até que ponto a gente está criando as crianças sem gênero nenhum, ou achando que está sem gênero nenhum? Até que ponto a gente acha que tem coisas que são inatas, conhecimentos, sei lá, habilidades que são inatas a um gênero ou outro? Não tem nada disso. A gente tem personalidades, né? A gente tem formas diferentes de encarar as coisas. Então... são os vieses inconscientes, né? Uhum. E é o que eu digo, né? A gente passou a vida toda sendo condicionado por um determinado comportamento. Por isso que a gente tem certos preconceitos e certas visões que são difíceis de quebrar, porque a gente foi condicionado a pensar assim, a gente foi condicionado a ter um comportamento, a ter uma estética, né? E eu acho que uma reflexão muito boa, que eu sempre indico para quem tá, tipo, nessa jornada de autoconhecimento também, que é, para pensar se você tá fazendo uma coisa que você quer, que você gosta, ou se é porque é o que esperam de você. É o que a sociedade espera de você, é o que a sua família espera de você. Eu acho que isso faz toda a diferença. Isso foi uma reflexão que me fez perceber que eu fazia muita coisa que eu não gostava. E esse processo de autoconhecimento, ele nunca é fácil, viu, gente? Ele é sempre complicado. Mas ele vale a pena, viu? Porque a gente... Não sei, falo por mim e depois quero saber de você, mas eu tenho me sentido muito feliz nos últimos tempos. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha forma de ver. Como foi pra você? Nossa, acho que é inexplicável a diferença. Sinto muito mais leve. Eu vivi a minha vida com a sensação de que o mundo me devia alguma coisa. Porque eu tava me sacrificando, eu tava sacrificando a minha vida para esse mundo que estava me obrigando a viver aquilo. Só que tudo isso era tão inconsciente, tão enraizado, que eu só sentia um asco, um rancor, uma raiva, um estresse que não fazia sentido nenhum. E hoje em dia eu me sinto com uma leveza muito maior. E eu acho que talvez nesse processo uma das partes mais difíceis tenha sido justamente de abstrair do olhar do outro. Porque, poxa, é difícil você sair na rua e as pessoas estarem te encarando com uma cara estranha, sabe? Agora com distanciamento social é um pouco mais fácil. Eu honestamente estou adorando. Mas acho que quando você consegue abstrair desses olhares e consegue ser você mesmo, assim, é incrível. Tá certo. Gi, eu quero te agradecer pela presença, eu quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui, de compartilhar um pouco da sua história. E quero te agradecer também pela criação da página, porque eu acho que isso... Eu acho lindo. Eu acho lindo trazer esse tipo de informação para as pessoas, sabe? Isso muda o mundo. Um passinho de cada vez, mas vamos mudando o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Muito obrigado a vocês todos aí, pessoal. É isso aí. Vamos um passinho de cada vez, um familiar de cada vez, um amiguinho de cada vez. A gente vai espalhando a nossa vivência e mostrando que existem outras possibilidades. Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Boa sexta. Obrigada.